Ixi, eu vou ter que me comportar então, né? Vai estar gravado. Fazer a abertura aqui inicial do evento. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Regiane Matos, sou gerente de marketing aqui da Thomas Brasil. E o meu convidado de hoje, eu acredito aqui que todo mundo já conheça, né? Anderson Brasil. O Anderson Brasil é nosso especialista aqui na Thomas e trainer, com mais de 20 anos de experiência. E hoje a gente vai conduzir aqui um treinamento, né, um workshop de boas práticas de construção de cargos. Né? E essa série de webinars, ela tá vindo, né, como comemorativo aos 30 anos da Thomas aqui no Brasil. Então, já fizemos outros eventos, né, mas esse é dedicado à construção de cargos. Então, a duração prevista, pessoal, é 1h30, mais ou menos. Então, aproveitem bastante esse momento para esclarecer dúvidas, trocar experiências. Realmente fiquem à vontade para colaborar, tá bom? Vamos lá, então, Anderson. Vamos lá, Rê. Como vai, pessoal? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, revendo aqui várias pessoas que a gente já teve contato, né, nos nossos seminários. E hoje a ideia é bater um papo a respeito dessa modalidade, né? Desenhar perfis de cargos utilizando a nossa metodologia, ou esta metodologia de análise de perfil, ou seja, usando o DISC, o conceito DISC como referência, né? Essa é a ideia. Quem já participou dos nossos seminários deve lembrar muitas das coisas que a gente vai compartilhar aqui. Então, acho que é uma ótima oportunidade para relembrar alguns aspectos que envolvam desenhar perfil comportamental de uma determinada função. Então, essa ideia, para muitos aqui, vai funcionar como uma espécie de um refresh, né? Fazer uma revisão, recapitular alguns pontos, né? Então, essa é a ideia e, obviamente, a ideia é trocar ideia, então fiquem à vontade, fazer perguntas, observações. Acho legal uma compartilhação no sentido de coisas que vocês viram que funcionaram bem, coisas que podem não ter funcionado bem. Então, isso acaba enriquecendo bastante, né? Então, a ideia, como eu comentei, é compartilhar com vocês um pouco do nosso método, da nossa forma, né? Eu acho que para isso vale a pena relembrar alguns pontos, né? O conceito DISC, que é a base dessa nossa atividade, né? É a base do nosso instrumento, né? Ele é um conceito de domínio público. Todos vocês sabem disso, né? É um conceito criado em 1928 na Universidade de Harvard pelo cientista americano, né, William Moulton Marston, e esse conceito estava lá, né, de domínio público, a partir de 1928, 1929, ele já estava ali Eu achei o bico. feito. Só que, o que a gente nota? Esse conceito ele sofreu uma adaptação para ser utilizado no contexto organizacional. E justamente por ele ter sofrido essa adaptação, começam algumas confusões na utilização dele, né? Então, acho que é importante entender exatamente isso. Cada ferramenta, cada empresa que utiliza o conceito, ele acaba tendo uma particularidade, um entendimento específico sobre a metodologia, sobre o conceito. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é exatamente isso. Como nós da Thomas entendemos o conceito, pensamos ele, e como nós utilizamos esse conceito, não só na análise de perfil pessoal, mas, no caso hoje, cargos. Como utilizar esse conceito para desenhar perfis de cargos, tá? Uma coisa que eu já quero começar... Rê, quer falar? Não. Comentar que eu coloquei aqui no chat, Anderson, quem já é Uhum. certificado no PPA, né, e qual ano de formação. Tem um pessoal aqui de 2020, pessoal de 2021, 2022, então tem uma galera bacana. Acho que cortou meu áudio aqui, tem uma galera No bacana aqui final. participando. Pô, legal, bacana, né? Sejam todos bem-vindos e uma satisfação muito grande revê-los, né? Algumas premissas básicas vale a pena a gente considerar quando a gente fala deste conceito para desenhar perfil de cargo. Por exemplo, uma das coisas que nós evitamos utilizar são perfis
pré-prontos, tá? A gente evita ao máximo utilizar isso. E é muito comum a gente ver no mercado, né? Ah, qual é o perfil de vendedor? Auto I, Auto D. Qual é o perfil de liderança, de gestão? Ainda tem muita gente que acredita, não, para liderança tem que ter a dominância. Então, bota a dominância lá no perfil de liderança, né? Ah, qual é o perfil da área técnica? Tem que ter a conformidade alta. Então, tem umas coisas meio pré-prontas. Por que que a gente não gosta de partir daí? Porque existem particularidades nas organizações que são importantes levar em consideração na hora de desenhar um perfil de uma função, um perfil de cargo. Então, o primeiro ponto é esse. O que é o perfil do cargo? Não é o descritivo clássico do cargo, né? Quando a gente fala do DISC, tá? Não é o descritivo clássico. Todos conhecem, né? A maioria das empresas, se não todas, tem lá o descritivo das funções. Não tem? E nesse descritivo engloba uma série de informações. Não só o perfil técnico, formação, esse tipo de coisa, mas tem uma série de características e aspectos ali, não só comportamentais, mas também até de rotinas, de atividades ou coisa do gênero, que a pessoa que vai ocupar aquela função, é importante que ela domine aqueles conhecimentos que o descritivo pede. Só que quando a gente olha o descritivo, às vezes, por exemplo, tem coisas ligadas que vai além do perfil. E aí muita gente tenta identificar essas características no DISC. Quer ver um exemplo? Empatia. Muita gente tenta achar empatia no DISC. Então, o que o cargo precisa, ele pede uma característica de empatia, uma característica empática. Como é que eu vou identificar isso no DISC se ele não mede personalidade? Né? Empatia, qualquer perfil pode ter, né? Não é? E aí muita gente tende a associar a empatia no I, né? No alto I. E não é bem assim, né? Porque o I, ele pode ser empático ou não, né? Da mesma forma como um D, um S e um C. Então, é importante levar isso em consideração, né? Por que que há essa confusão? Por nomenclatura, termo, né? O que acontece muitas vezes é que o I, na maioria das vezes, ele é simpático. E muita gente confunde simpatia com empatia. Então, tem esse aspecto que é difícil identificar isso no perfil. Quer ver um outro exemplo que às vezes aparece em descritivos? Resiliência. Então, aí a gente observa muitas vezes algumas pessoas tentando encontrar essa característica no DISC. E resiliência é uma característica de personalidade, né? É uma faceta, é um traço da personalidade de uma determinada pessoa. O que isso quer dizer? Todos os perfis podem ter ou não a resiliência. Então, é importante considerar esses aspectos na hora de desenhar o perfil. Então, é sempre bom a gente revisitar as bases. O que é a base ou as bases? É sempre bom lembrar o que exatamente o DISC mede, para que eu não cometa equívocos ali na hora de desenhar um perfil de um determinado cargo. E como é que eu faço isso? Entendendo a essência dele. Ele mede características comportamentais observáveis, né? Na prática, o que isso quer dizer? É exatamente isso, aquilo que eu observo no outro em termos comportamentais práticos. Como que essa pessoa se comunica, como é forma, não conteúdo, como ela se comunica, como que ela toma decisões, né? Como que ela negocia, quais são os talentos comportamentais que essa pessoa possui, ou seja, quais são as características comportamentais que ela contribui ou pode contribuir para qualquer organização. É importante lembrar disso. Basicamente, o que o DISC mede? Conforto ou desconforto. Diz que não me diz se a pessoa faz ou não faz determinada atividade. O que ele me diz? Quão confortável ou desconfortável essa pessoa poderá se sentir executando determinada atividade. Por que é importante lembrar disso? Grau de conforto e de desconforto. Nós, da Thomas, compartilhamos da ideia de que quanto mais confortável a pessoa se sentir numa função, aumenta-se enormemente as chances dela ser bem-sucedida naquela cadeira
naquela função. Agora, vale a pena entender o seguinte, que eu já vi alguns comentários sobre isso. O que é conforto? Né? Quanto mais confortável ela se sentir, melhor ela se sentirá, e as chances de ela ser bem-sucedida é enorme. Muita gente questiona isso. Puxa, mas nos dias de hoje, procurar conforto, né? Se sentir ali adequado, adaptado naquela função, num momento de tantas variações, de tantas mudanças, né? É quase que parece que ficou meio proibido sentir conforto numa função. As pessoas normalmente elas falam isso porque elas confundem conforto com acomodação. E são coisas diferentes, evidentemente. O que é o conforto? Eu posso me sentir confortável numa função, mesmo ela sendo extremamente dinâmica e desafiadora. Ela tem os desafios do dia a dia, o estresse do dia a dia, às vezes até as chateações do dia a dia, mas tudo aquilo que aquela função vai proporcionar em termos disso que eu acabei de citar, está em linha com o perfil de uma determinada pessoa. Então, ela tem total condição de lidar com as intempéries, né? Com as surpresas ali do dia a dia. É nesse sentido que a gente se refere a conforto. Importante não confundir isso e ajudar os gestores, né, a ter o entendimento correto acerca disso. Quer ver um outro exemplo comum que as pessoas às vezes elas se equivocam quando usam o DISC para definir perfil de cargo? Então já está claro que quando a gente fala de desenhar o perfil de um cargo, não é o descritivo clássico, e sim o perfil comportamental DISC do cargo. Por que eu especifiquei comportamental DISC? Porque às vezes eu preciso também identificar características comportamentais que está relacionado a aspectos de personalidade, que o DISC não mede. Como eu citei o exemplo, resiliência, e tantas outras características, empatia e por aí vai. Tem como medir isso? Tem, usando outras abordagens, como, por exemplo, alguma abordagem de personalidade ou alguma referência de inteligência emocional. Né? É importante isso para que não haja um desgaste. Às vezes a gente percebe isso, né? A turma vai lá desenhar um perfil DISC e aí patina, trava. Por quê? Porque está tentando encontrar características que o DISC ele não mede. Ele não me apresenta essa característica. Então é importante lembrar disso. Um exemplo comum, então, que eu vejo que, às vezes, por um entendimento equivocado de conceito. Olha a importância de a gente estar em dia com o entendimento do conceito. Às vezes as pessoas falam assim, bom, esse cargo aqui é importante ter o I alto. Por quê? Ah, mas porque ele, ele vai interagir com pessoas. Ok. Me diga uma coisa. Vocês conhecem algum cargo que não interage com pessoas? Tem alguma função que vocês conhecem e falam assim, essa pessoa passa 8 horas do dia dela sem interagir com ninguém. Eu só vi isso 2 vezes. Uma perfumista que trabalhava num aquário, ela sozinha, ali, né, cuidando das essências e perfumes, né, e também um laboratorista de uma empresa farmacêutica que também trabalhava isolado, trabalhava numa sala limpa, que é esse aquário que eu exemplifiquei aqui. Então, assim, é muito difícil, né? É raro a gente encontrar alguma coisa nesse sentido. Ora, se é assim, qual o critério que eu vou utilizar? Porque o fato de essa função interagir com pessoas não quer dizer que eu precise ter a influência alta ali. Então, qual é o critério? É simples. A pessoa fala assim, não, mas ele vai ter que interagir, ele vai ter que transmitir informação, ele vai ter que convencer. Ok, vamos analisar isso. Como que é esse convencimento? Essa pessoa vai chegar para uma outra área e falar assim, fulano, eu preciso que você faça essa atividade aqui, tá bom? Pergunto, essa pessoa, esse fulano que vai ouvir essa solicitação, ele tem a opção de dizer, eu não vou fazer, não vou fazer, não quero fazer agora, eu tenho outras coisas para fazer. Não, ele não tem essa opção, ele tem que fazer. Eu não preciso do auto-ir para isso. Então, na verdade, não é uma comunicação. Essa pessoa não comunica, ela informa.
né? Faça determinada atividade. Agora, claro, eu posso fazer isso com educação, com cordialidade, mas se a outra pessoa não quiser fazer, azar dela, ela tem que fazer. Não existe a opção dela não fazer. Então, onde eu vou usar uma influência, por exemplo? Quando eu vou lidar com cenários mais subjetivos. O que é o subjetivo? Vou ter que convencer, a pessoa não necessariamente ela tem a opção de não acatar. Então, eu tenho que usar uma habilidade interpessoal de envolver ali o outro, mostrar da importância dele fazer aquilo, porque isso está ligado dentro dos objetivos macros. A soma dos nossos esforços aqui vai chegar no objetivo que a gente quer. Notaram, pessoal? Então, são algumas sutilezas que acabam, às vezes, quando não é levado isso em consideração, atrapalha bastante o processo de definição do perfil de uma determinada função. Tá? Então, é sempre importante isso. Revisitar as bases. O que é o conceito? O que cada perfil mede? Né? É importante isso. Um outro equívoco comum, né? O perfil que tem orientação para resultados é a dominância alta. Quer dizer que o I, o S e o C, eles não têm orientação para resultados. Eles têm, eles apresentam resultados, só que de maneiras diferentes. O que difere o D dos demais é que ele tem uma forte orientação para resultados. É importante entender o seguinte: como cada perfil busca o seu resultado. Importante lembrar disso. E aí facilita o desenho, né? A gente utilizar esse conceito para desenhar o perfil do cara. Tá bom? Então, são algumas premissas que eu acho que é legal a gente lembrar sempre, porque é muito fácil desenhar perfil do cara. Muito fácil, usando o DISC. E a gente vai relembrar aqui, a gente vai mostrar alguns exemplos nesse sentido. Só que como ele é muito fácil errar. E aí, como evitar esse erro, esse equívoco na hora de desenhar? Gente, a quantidade de cargos que a gente vê desenhado errado por aí é enorme, enorme. Tá? Por quê? Porque essas premissas muitas vezes são deixadas de lado. Esse é um ponto. E aí tem um outro fator que é o seguinte. Então, o que considerar na hora de desenhar um perfil do cargo? Tem que considerar vários aspectos. Às vezes vai acontecer de eu olhar o cargo, a cadeira vazia, isolada, eu vou chegar num resultado. Só que aí quando eu coloco outros elementos do tipo, qual é o gestor que ele vai interagir? Qual é o perfil desse gestor? Aí já não sei se esse perfil, né, de repente precisa ajustar. Qual é o ambiente, né, a cultura da organização ou da área em que ele vai estar inserida, né? Essa pessoa vai estar inserida. Então, às vezes eu tenho que levar isso em consideração também na hora de compor o perfil. É importante não isolar essa característica. Ou seja, quanto mais visão ampliada eu tiver sobre aquela função, maiores as chances de eu acertar no desenho da função. Quer ver uma outra coisa que a gente ouve comum também? Vamos envolver o gestor daquela área, daquela função, né? Então, eu tenho uma cadeira ali, tenho uma posição, e existe um gestor imediato daquela função. Vamos envolvê-lo na construção. E aí, muitas vezes, não vamos envolvê-lo. Por quê? Porque ele é meio sem noção. Ele não sabe o que é o melhor. Ok, tá bom. Você sabe, ele não. Aí você vai desenhar um perfil que você acha que é o mais adequado, e aí coloca o perfil ali, contrata alguém ou ajusta alguém para assumir aquela posição de acordo com esse perfil, que o gestor não foi envolvido. E aí sabe o que vai acontecer? O que a gente observa? No dia a dia, quem é que vai lidar com aquele cargo, com aquela função? Esse gestor. E aí o que ele vai exigir? Aquilo que ele tem na cabeça dele, que muitas vezes está incompatível com o perfil do cargo desenhado. Resultado? Desenhei um perfil que não é real, ninguém leva aquilo em consideração. E aí olha a maluquice se eu pegar aquele perfil para traçar plano de desenvolvimento. Né? Vou desenhar um plano de desenvolvimento para aquela pessoa baseado numa referência irreal. Daí vai dar ruído, vai ter uma trabalheira para todos os envolvidos. E o resultado final vai ser o quê? Não vai funcionar. Então é importante cuidar desses aspectos também, né? Isso mostra o seguinte, pessoal, o desenho do cargo, quando a gente usa o DISC,
ele não é estático. Tá? De tempos em tempos ele precisa ser revisitado, porque se as coisas movimentam, elas mudam, às vezes eu preciso ajustar também esse perfil. Tá? Estou compartilhando com vocês um pouco da nossa percepção quando a gente fala sobre esse tema cargos, tá bom? Então, o que levar em consideração? A gente sempre gosta de envolver o superior imediato da cadeira, né? Porque ele tem uma visão, né, do operacional, tem a visão do dia a dia ali, e é importante isso, até porque é ele que vai exigir coisas dessa posição, dessa função. Então, é importante, de alguma forma, ele participar, né? Posso convidar outras pessoas no desenho do CAR? Pode. Você pode convidar outras pessoas ou outras áreas que interagem fortemente com essa função. O que a gente não gosta, e a gente procura evitar ao máximo, é que o ocupante da cadeira participe do processo. Por uma questão óbvia, né? Ah, vou desenhar um perfil de analista de recursos humanos. Qual é o perfil ideal? O meu, está pronto, está aqui, ó. Não precisa nem desenhar, gente. Quem trabalha à toa, só reproduzir isso aqui. A gente quer evitar o viés, que naturalmente ele vai estar presente em algum grau. Então, como eliminar, né, para que a gente possa desenhar de maneira adequada. Tá? Então, importante isso. E o que levar? Eu posso levar em consideração o descritivo? Evidente. Quanto mais informação você tiver sobre a função, sobre a realidade daquela pessoa, mais enriquecedor será ali o desenho, né? A chance de estar acertado ali no desenho da função é bastante grande. Ok, turma? Tudo bem até aqui? Alguma observação? Algum ponto? Tá bom. Importante isso. Né? Outro ponto é o seguinte, a gente vai desenhar um perfil e normalmente a gente pensa no ideal. O ideal é pensar na cadeira vazia. Só que aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Bom, qual que é o perfil ideal? Como é que eu sei o que é ideal? É simples. Eu tenho que levar em consideração dois aspectos. O primeiro aspecto é, qual é a expectativa que a organização tem sobre aquela função? E segundo, como é o dia a dia desta função? Começa a trabalhar 8 horas, 8h30, o que ele faz? Como que é a dinâmica? Num dia comum, num dia normal, né? Num dia típico, como que é o dia a dia dessa pessoa? Importante levar isso em consideração, né? Como complemento das informações que vocês já possuem a respeito dessa função. A composição disso tudo vai ajudar no desenho do cargo. Eu vou dar um exemplo da importância disso. Certa vez um cliente nosso, uma montadora, desenhou um perfil de vendedor. Eu já comentei isso em alguns encontros, em alguns grupos de seminário, talvez alguns vão lembrar, né? Eu não me lembro de ter comentado isso em todos, né? Mas é que é um exemplo bom e a gente já viu esse mesmo desenho, essa mesma situação em vários outros aspectos, né? Então, na época, como que essa montadora funcionava? Então, ela tinha concessionárias espalhadas pelo Brasil e tinha lá seus vendedores da montadora, né? Então, só para efeito de contextualização, né? Um concessionário, ele não é funcionário da montadora, né? É um empresário que adquiriu uma concessão, como se fosse uma franquia, né? Para poder comercializar aqueles veículos. Então, a montadora tinha os seus vendedores e esses vendedores visitavam essas concessionárias. E aí foi desenhado um perfil. Qual era o perfil que estava desenhado para essa posição? Alto I com alto D, baixo S e baixo C. Né? Aí eu falei, por que vocês desenharam esse perfil? Aí eles falaram, não, porque a gente quer alguém para essa função, é muito importante que ele tenha habilidade com pessoas, vai interagir com pessoas em níveis diferentes, usa muita comunicação, exige um aspecto relacional muito forte ali, mas sem perder de vista o resultado. Vai procurar atingir o resultado, mas não pela imposição, não pela força, mas sim pela capacidade e poder de convencimento, usando ali essa habilidade interpessoal. Além disso, é alguém que precisava ter mobilidade, senso de urgência, né? Trânsito, porque alguém que vai estar muito na rua, vai passar muito tempo longe de casa, por exemplo, porque ele vai visitar as funcionárias, então, de alguma forma, ele vai trabalhar sozinho, então ele precisa também ter uma característica mais autônoma, mais independente ali na condução. Ok, pelo descritivo, está correto. Só que eles começaram a dizer, pois é, mas a gente está com um problema, né? Está tendo muita rotatividade, a gente não tem conseguido fazer com que a turma fique ali, não está parando gente na área.
Aí eu pedi para eles descreverem o dia dessa pessoa. E, gente, quando eles me descreveram o dia, era assim, não era esse perfil. Esse vendedor não era um vendedor clássico. Ele era um consultor. Ele fazia um trabalho 70%, 80% do tempo dele era análise de cenário, de mercado, né? Era usar dados, né? Para dar suporte ali ao concessionário tomar as decisões ou coisa do gênero. Então, era um trabalho mais analítico, mais técnico, mais consultivo, que não é normalmente este perfil que eles tinham desenhado. E aí tiveram que ajustar. Então, olha só, né? Na cabeça, no papel, fazia sentido aquele desenho, mas quando você olha a realidade, como é o dia a dia daquela turma, estava muito distante do perfil desenhado. Gente, esse é um exemplo de algo que a gente vê acontecer com frequência. Este dia a dia, muitas vezes, por alguma razão, não é levado em consideração na hora de desenhar o perfil. E isso pode comprometer o desenho. Tá bom? Então, reparem. Então, são premissas simples que nos ajudam a ter a informação correta ou necessária. O que eu vou levar em consideração para poder fazer o desenho comportamental DISC mais adequado. Tá bom? Dito isso, como que a gente pode, então, usar esse conceito e a metodologia para desenhar um perfil? Então, eu vou compartilhar com vocês dois modelos, né? Alguns já devem ter visto, a gente vai recapitular, então, para a maioria aqui é uma recapitulação, né? Então, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é desenhar o esboço do perfil. O que é o esboço do perfil? É você levantar uma suposição daquele cargo, daquela função, né? É uma suposição de qual poderá ser um desenho ideal ou próximo do ideal, né? E como é que a gente faz isso? Essa suposição, esse modelo, pode ser bastante útil, principalmente na hora de lidar com aquele gestor mais difícil, que você tem dificuldade de sentar com ele para desenhar um perfil, ele não tem muita paciência, né? Então, o esboço me ajuda a fazer esse desenho trocando ideia, fazer isso de maneira conversacional, sabe? Tomando um café com ele, dá para usar esse modelo, tá? E como é que funciona esse modelo? Vou compartilhar com vocês, só que na prática. Então, esse modelo envolve o quê? Responder aquelas duas perguntas que a gente gosta de fazer e que a gente comenta isso no seminário, né? Qual é o foco do trabalho e quais são as exigências comportamentais? Né? Qual é o foco do trabalho e quais são as exigências comportamentais? Ok? Vamos ver na prática como que será isso? Como que fica isso? Então, eu vou pegar um cargo, vamos desenhar um perfil do cargo, e eu quero desenhar esse perfil real, pegar um cargo real, quero usar esse modelo, vamos ver se a gente consegue, né, se dá certo, usar esse modelo, tá bom? Tem alguém aqui que está trabalhando em algum cargo que quer aproveitar aqui para fazer esse exercício? Ninguém. Pode ser eu, então. Pode ser. Ah, Vixe, espera aí. Vamos lá. Quem que falou? Eu, a Deise. Ô, Deise, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu estou com um cargo aqui de supervisor de produção Supervisor da de linha, produção. da área Legal. industrial. Tá, bacana. Supervisor de produção. O Flávio ali falou que ele está com um analista de RH. E a Elizabeth, qual que é, Elizabeth, que você está? Que você eu pensou? tô controller. Controller. Legal. Tá. Então, eu vou fazer esse primeiro. Vou pegar o da Daisy. É o supervisor de produção, né, Daisy? É isso? Isso, Então, isso aí. vamos fazer o supervisor de produção. E o próximo eu quero fazer o controller. Tudo bem, Elizabeth? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Então, Daisy, diga para a gente, primeiro, né, obviamente dentro daquilo que é possível ser dito, né, só para a gente estar na mesma página, tá? O que é um supervisor de produção aí na empresa de vocês?
Então, é um supervisor de produção da indústria, área metalúrgica. Tá. Fica abaixo dele aí uma média de uns 6 líderes de Uhum. produção. Tá. E abaixo dos líderes fica, com cada líder, uma média de umas 25 pessoas, tá? Ok. Então, é ele que faz a gestão dos líderes e também dessas outras pessoas abaixo. Bacana. Legal. Tá claro. Perfeito. Então, ele tem pessoas ali abaixo, e abaixo dessas pessoas tem mais gente. Tá bom, legal. Ele faz a gestão dessa turma aí. Perfeito. Então, Deise, vamos tentar encaixar aqui dentro do nosso modelo que eu estou chamando de esboço, né? Então, o que a gente poderia usar como, dentro da tua percepção, daquilo que você conhece, né? Qual que é o foco do trabalho desse supervisor de produção aí na empresa de vocês? Qual que é o foco dele, da atividade dele? Na verdade, assim, quem faz a atividade mais de desenvolvimento Uhum, e gestão seria ele, porque abaixo deles os líderes fazem mais a parte operacional, né? Então, é ele que uhum, cuida de indicadores, é ele que cuida desses detalhes mais, como é que eu vou te explicar? Gerir mesmo pessoas, uhum. tá? Tá, perfeito. Tá bom. Ótimo. E aí, nessa linha, o que a gente pode dizer quais são as exigências comportamentais? Ou seja, que características comportamentais, né? O que vai ser exigido do ponto de vista comportamental para que ele desempenhe bem essa função? É uma pessoa polivalente, uma pessoa proativa, Uhum. dinâmica, prática e Tá, prática. Uhum. Pode a falar. gente sempre pede nessa vaga experiência, né? Pelo menos que Uhum. já tenha trabalhado com gestão de pessoas em algum momento. Tá bom. Ok. Então, proatividade, dinâmica, prática. Evidentemente, aí entra um pouco mais no aspecto técnico, é o perfil técnico, essa experiência é importante que vai ajudar. Mais algum ponto Uhum, que você acha importante ali? uhum. E sistema, né? Querendo ou não, tem que ter desejável e a atuação já no SAP, né? Então tem que ter Tá, conhecimento e tem que dominar pelo menos o SAP nesse contexto. tá. Legal. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui o que eu estou anotando aqui, só para você ver se está correto, né? Estou usando aqui o bom e velho Paint, eu não consegui abrir o quadro do Zoom. O Zoom tem um quadro branco, né? Ele tem esse recurso. Mas eu não consegui abrir. Falei, vai no Paint mesmo. Né? Então, tá aqui, ó. Foco do trabalho, basicamente, gerir pessoas. E as exigências comportamentais envolvem, pelo que eu entendi da tua fala, né? Proatividade, de... Nossa, o que eu fiz aqui? Dinâmico, né? Característica dinâmica, prática, procedimentos operacionais, que é o exemplo que você citou do sistema. Mais algum ponto aqui que eu poderia acrescentar? O nosso olhar, quando vagas de gestão, a gente assim olha mais para a questão realmente de a gente fala empatia ou enfim, não sei qual Uhum, seria a palavra correta, mas é chão de fábrica, né, Anderson? Então, uhum, a gente precisa de alguém humilde, alguém assim que esteja ali no dia a dia e se mostre disponível, uma pessoa flexível, tá? uhum. É mais nesse contexto quando seria um supervisor de produção. E a Tá, gente sempre olha para o equilíbrio interno, a gente olha para a nossa equipe de supervisores e sempre tenta buscar um perfil, né, mais ou menos parecido com eles, que a gente vê que vai se adaptar também. perfeito. Tá bom. Tá ótimo. Bom, o que a gente gosta de ter como resposta, né? Quando a gente vai desenhar o perfil? Essas duas perguntas. Qual é o foco do trabalho e quais são as exigências comportamentais? Só que nem sempre, quando a gente pergunta isso para um gestor, a resposta vem pronta, vem completa, vem inteira, né? Às vezes ele não tem um pouco de dificuldade de entender exatamente o que isso quer dizer. Então, aquela famosa, gestor, me fala o que você pensa sobre esse cargo, quais são as suas expectativas, deixa eu entender a tua percepção, tua visão sobre ele. E deixa ele falar. O que a gente faz? A gente separa da fala dele o que são verbos e o que são
adjetivos, né? Adjetivos. Verbos. Todos os verbos que ele disser vai me dizer qual é o foco do trabalho. No nosso exemplo aqui apareceu gerir pessoas. E as exigências comportamentais vêm por meio dos adjetivos. E uma vez entendendo os adjetivos, ou tendo separado os adjetivos, a gente consegue fazer o esboço do perfil. DISC. Querem ver? Vamos ver como é que fica aqui? Então, deixa eu tentar aqui, ó. Então, vamos lá. Proatividade. Quais características no DISC, D-I-S-C, altos e baixos, eu encontro essa característica? Onde eu encontro essa característica? Proatividade no DISC. Alguém tem ideia? Lembram das características do DISC? Ajuda bastante nessa hora. Seria um S baixo, Anderson, pelo fato da flexibilidade? Tem um S baixo, eu vou colocar em minúsculo aqui, a letra representa o baixo. Então, ok, um S baixo. D alto. Baixo, né? Um alto D alto. D também, um alto D. Não vi quem falou, Marco, é isso? Marco, isso. Legal, Marco, tudo bom? Bom. Então, um alto D tem essa característica, né? Proativa. O que é o proativo aqui? Se movimenta, né? Não aguenta esperar, vai na direção. Rê, você ia falar alguma coisa? No chat, Anderson, tem o Flávio, ele colocou todas. Todas as características? Não Se entendi. você quiser comentar, Flávio, ele colocou aqui no chat. Todas vira nenhuma. Todas vira nenhuma. Quando é tudo, não dá nada. Não, eu quis dizer, é que nem ele já tinha comentado antes, eu quis dizer que você pode achar essas características em todas as partes ali, não necessariamente porque ele só tem um C, por exemplo, ele é mais cauteloso, ele não seja proativo. Perfeito. É um bom ponto esse. E aí, como é que eu identifico isso? Né? Então, e esse é um ponto legal, Flávio. A gente vai trazer esse ponto na sequência, né? Mas quando eu olho o DISC, a gente tem características ali que demonstram uma proatividade mais acentuada comparado com os outros, né? E aí, essa característica mais acentuada, a gente vai encontrar no baixo S e também a gente vai encontrar no alto D. Não estou dizendo que tem que ter os dois, tá? A gente só está fazendo um primeiro exame. Lembra? É um esboço. Ainda a gente está embrionário a ideia aqui. Mas o ponto que você trouxe é muito importante. Isso não quer dizer que um alto C não tenha proatividade, né? Um alto S não tenha, só que ele vai manifestar de uma maneira diferente. Então, dentro daquele conceito clássico do que é proatividade, esses dois vão manifestar de uma maneira muito mais intensa, né? Concordo aqui. Justamente, e até complementando, não só para o DISC, como em outros testes também, uma coisa que eu aprendi muito na universidade, é que teste não define pessoa, tem que ter também a conversa com a pessoa. Então, por mais que o DISC dela tenha dado, sei lá, um C maior, na conversa você percebe se a pessoa tem uma proatividade, dá para fazer a famosa entrevista por competência, fazer perguntas específicas para ver como que ela lida ali no dia a dia. Perfeito. Concordo plenamente. Foi uma coisa, inclusive, que eu falei para um gestor hoje, que ele estava tentando definir o candidato só com um dos resultados do teste. E pelo que eu tinha conversado com o candidato demonstrava que ele tinha o comportamento que ele queria. Só que aí ele ficou com o pé atrás justamente porque eu disse que não deu o que ele queria. E é bem interessante esse ponto, né? Então, uma coisa é definir o que você traz, né? E é importante levar isso em consideração. Uma coisa é, eu desenhei um perfil de um cargo, desenhei um perfil DISC do cargo. Ok. Para que ele me serve? Como referência, como norte. Eu preciso de um candidato 100% com esse perfil? 100% aderente? Não, mas ele precisa, de alguma forma, manifestar essas características, que ele pode ter no perfil DISC dele, como ele pode ter como uma característica pessoal. Como é que eu vou identificar isso? Como foi comentado, entrevistando, identificando essas características. Então, isso traz aquela premissa básica de que o PPA, ou a ferramenta DISC, ela não deve ser utilizada de maneira isolada. Ela serve como complemento e não como substituto da minha análise. Agora, para eu analisar alguém, é importante eu ter uma referência, né? O que é essa referência? É em termos de
um norte, um ideal que eu vou entender, porque eu entendo, por exemplo, tem uma função que ela demanda proatividade. Um exemplo, né? Como a Daisy comentou aqui. Legal. Eu consigo identificar proatividade no DISC? Essa característica eu consigo. Mas quer dizer, então, que aqueles perfis que não têm isso como predomínio, ele não é proativo? Não, ele pode manifestar. Só que ele vai manifestar dentro de condições específicas. Como é que eu vou identificar isso? Interagindo com a pessoa. É isso. Então, vai ter situações, muitas vezes, que eu vou encontrar alguém que, num primeiro momento, pode não ter o perfil desenho parecido, mas ele tem características na personalidade dele que está presente ali, aquela característica que eu quero. Eu posso considerar essa pessoa. Né? Eu posso. Mas para tudo isso funcionar bem, o que eu preciso ter antes? Referência. O que é exigido em termos comportamentais daquela função? Né? Então, é esse exercício que a gente está fazendo agora aqui para nos ajudar a criar esta referência. Mas, de novo, não quer dizer que eu preciso engessá-la e eu só vou considerar quem tem exatamente este desenho. Não. Aí é um outro ponto que a gente vai comentar mais adiante. Tá bom? Então, continuando aqui. Na Anderson, proatividade... tem também a Mariana, que colocou no chat Auto-I. Auto-I. Tá bom. Legal. Auto-I. O Auto-I é proativo? É. Por quê? Porque é um perfil de ação, é um perfil de movimento, né? A gente está usando essa referência aqui para essa definição. Né? Lembra, pessoal, isso aqui é um ponto de partida, é um esboço. Tá? Próximo item aqui, dinamismo. Então, o que é o dinâmico aqui? Né? Resposta rápida, variedade de atividades, lidando com várias atividades ou informações ali, né? De maneira simultânea, às vezes ao mesmo tempo. Né? Então, essa característica mais dinâmica, mais inquieta, mais ativa. Lembra muito o item anterior, né? Qual é o perfil que tem essa característica? Muito Baixo parecido, né? Baixo S? Oi? Baixo S. Baixo S, né? Outro perfil que tem essa característica mais dinâmica. O próprio Auto D tem isso, né? Enfim. Prático. Praticidade. O que é a praticidade aqui? Né? Entender um pouquinho. O prático, né? Ter um pouco de flexível, não ficar tão rígido numa determinada referência para poder tomar ali as decisões. Né? Ter uma praticidade. Qual é o perfil diz que tem uma predisposição melhor a essa característica? Baixo D? Baixo C, eu diria. Baixo C tem essa característica. Né? Quem mais? O próprio Alto D tem isso. Praticidade. Acho que esses dois aqui. Tá bom. Aí depois nós temos ali a questão do... Eu coloquei como procedimentos operacionais, porque tem esse lado mais, né, de respeitar o sistema ali, ter que dominar ali aquele sistema utilizado. Qual é o perfil que tem essa característica mais acentuada? Acredito que o Auto D, questão analítica de processos. Análise, o lado analítico e de processos. O D tem, ele tem, mas aí entra numa Desculpa, não é o D, é o C. Ah, tá. O D até pode fazer isso, mas dentro de uma condição, quando ele percebe que ele precisa respeitar isso para atingir o resultado. O C tem isso de maneira mais latente, né? Mais natural. Então, o Auto C tem isso muito forte. Né? Quem mais aqui? E o flexível, né? Que entra um pouco lembra um pouco o prático que a gente citou, né? Então, Aí seria um baixo D? Um baixo D. Na flexibilidade, não. aí vai depender do que a gente está chamando de flexível, né? Ele também pode ter isso, né? Então, assim, se a flexibilidade diz respeito a lidar com atividades variadas e dentro de um ambiente dinâmico, aí a gente está falando mais do baixo S, nesse caso, né? Agora, se eu preciso ser flexível no trato com pessoas, né? Aí entra o baixo D. Perfeito. Né? Bom.
E aí aqui eu entendi que tem mais a ver com qual, Deise? Eu vejo que tem que ter o baixo C, o baixo S aqui. Porque tem a ver com essa variedade de atividades. Tá, Exato. tá bom. Tá bom, até aqui. E aí, uma vez feito, então, o que nós temos? Temos aqui o esboço, né? Lembra, é um exercício introdutório, inicial. A gente tem o esboço aqui, e a partir daqui, a gente consegue fazer o desenho do desenho DISC, através desse... Deixa eu ver se eu consigo agora aqui, né? Tá horrível, mas vocês vão entender a razão, né? Faz de conta que tá bonitinho. Então, vamos lá. Apareceu 3 altos Ds. Então, aqui pede, dentro disso que foi colocado, vai aparecer a dominância como ponto mais alto, seguido do C. Aí o C eu vou guardar porque tem 2 aqui, né? Então, tem um I aqui que apareceu. O S baixo. E aí o C, né? Aqui apareceu um baixo, aqui apareceu um alto. Então, meio que empatou. Eu não posso colocar o ponto em cima da linha. Então, eu vou colocar ele para cima, tá? Por opção, como é esboço, quero ver como é que fica assim primeiro, tá? Então, o desenho ficaria mais ou menos assim. Tá? Desenho mais ou menos assim. Alto D, alto C, alto I, baixo S. Tá? Então, isso aqui seria um esboço dentro daquilo que foi apresentado como o nosso supervisor ali de produção. A partir daqui, é esse o perfil? Não sei. A partir daqui fica fácil de eu conversar com esse gestor, provocar algumas reflexões. Né? Pô, será que realmente esse desenho, né? Como é que ficaria isso? Está sentindo falta de alguma coisa aqui? Então, aqui eu posso fazer os ajustes. Mas olha só como fica mais fácil conversar a partir daqui. Eu tenho uma referência. Eu tenho uma referência para poder trocar essa ideia, poder provocar essas reflexões. Tá? Então, isso é um exemplo de como conduzir o processo. Então, por exemplo, falou assim, ele vai lidar com pessoas de níveis diferentes, então ele tem que ter ali uma postura mais... Aí muita gente vai falar, pô, mas não é um perfil mais agressivo? Aí não é, né? Porque você tem a influência alta aqui que dá uma temperada nessa combinação. Eu tenho 2 pontos bem pragmáticos aqui, que é a dominância alta com a conformidade alta, só que esse I aqui dá uma temperada. O que vai determinar se esse perfil é mais adequado ou não? Como que é o ambiente? Será que aquele grupo, né, que trabalha com essa pessoa que está abaixo dele, eles valorizam um perfil um pouco mais, que manifesta um pouco mais a sua autoridade? Ou eles valorizam mais alguém que contemporiza, né, que apazigua, que abraça, tem uma característica mais é, 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 relacional, mais uma gestão mais participativa, alguma coisa assim. Então, eu preciso de alguém mais diretivo, ou eu preciso de alguém mais participativo. Repara que a partir daqui, a gente só consegue avançar entendendo essas particularidades, né? A cultura, o perfil do grupo, da própria organização, e por aí vai. Tá? São exemplos, pessoal. Tudo bem? Faz sentido isso? Alguma questão? Deise, faz sentido esse caminho que a gente percorreu aqui? Faz, faz. E olhando o gráfico, é mais ou menos isso aí que eu estou buscando. Para complementar com o que a gente tem, né? Que a gente tem que pensar na equipe que a gente tem dentro da produção e também os pares deles, né? Uhum. Perfeito. É isso aí. Deixa eu ver. A Fernanda comentou aqui para usar esta análise e ajudar o gestor e a empresa no caso de uma mudança de perfil estratégica para temperar mesmo a cultura organizacional. Me ajuda nesse sentido. Isso mesmo. Né? Certo, pessoal? Alguma questão, alguma observação aqui sobre este modelo? Não? Então, tá bom.
Vamos ver como é que fica no sistema da Thomas. Vou mostrar no sistema da Thomas agora como é que a gente desenha o perfil, né? Um modelo mais sistemático ali para desenhar. Então, eu vou abrir aqui o sistema, não sei se vai funcionar bem, tem uma questão de conexão. Eu sempre fico apreensivo nessas horas. Mas vamos lá. Eu já estou com ele aqui parcialmente aberto, tá? Então, Elizabeth, podemos fazer o seu controller aqui do Podemos. sistema? Podemos? Então, tá bom. Então, vamos lá. Embora todos nós tenhamos uma ideia, né, do que seria o ideal em termos de controller, né, contextualiza a gente no sentido do que é um controller aí na organização de vocês. Tá. Então, diferente do que talvez possa parecer, né? Não vai ser um controle financeiro ou fiscal. Ele vai ser bem diferente. Ele vai ser um controller da área comercial. A gente é uma construtora e a gente trabalha com prédios, né, imobiliários. Então, a gente tem as frentes de venda com os corretores, a gente tem a frente com a engenharia em relação a planta, adaptação de planta, porque os nossos empreendimentos são de luxo, então cada apartamento, né, tem uma planta diferente, então a gente precisa dessa interface com a engenharia, e também a gente tem aqui a interface com o marketing. O marketing vai passando os leads, e aí a gente precisa analisar o que está funcionando para o mercado, o que não está funcionando, e aí a gente tem as vendas, né, pelo sistema brasileiro. Né? Então, a gente tem um sistema aqui dentro que ele é o sistema de vendas, então a gente tem essas 4 frentes. Os dados, eles ficam ali com o corretor, que passa para uma pessoa, mas ninguém consegue ter essa visão total. E como a gente está adotando o Scrum aqui, a metodologia ágil, para que a gente possa ter uma transparência nas informações, a gente quer uma pessoa que faça esse controle das informações e match, né, entre comercial, vendas, comercial, time de back-office, né, o time do escritório, para poder fazer as apresentações do quanto a gente pode dar para o cliente de desconto, o quanto a gente já deu de desconto, a nossa margem de lucro. Então, esse controller, ele vai ser a pessoa que vai unificar essas informações, né? Então, a priori é um cargo na carreira Y, né? Ali não vai coordenar ninguém, ele vai ser a pessoa que realmente vai fazer a compilação dessas informações, né, para o time, para munir a diretoria comercial. Perfeito, tá bom. Poxa, bem diferente mesmo, né? Olha como é muito legal esse exemplo, hein? Porque a importância de não se prender no nome do cargo, no nome da função, né? Porque é isso, cada função tem a sua particularidade. Embora possa ter o mesmo nome, mas essa realidade é importante levar em conta. Muito legal. Uma dúvida, ele se reporta a quem? Diretamente ao diretor comercial. Ah, tá. Tá bom. Muito bem, tá bom. Essa estrutura desse controle eu trouxe de uma outra experiência que eu tive, onde a gente tinha um controller no RH, que ele fazia análise de todos os backlogs, né? Tanto do processo de admissão, demissão, rescisão, benefícios, quanto com o processo de treinamento e de desenvolvimento, recrutamento e seleção. Então, esse controller no RH, ele também fazia essa união das informações para passar diretamente para a diretoria que a gente falava de People Resource, entendeu? Muito bom. Perfeito. Muito bem. Então, de posse disso, vamos agora ir no sistema desenhar esse perfil, tá? Então, para quem ainda não viu, não teve a oportunidade de ver como é que funciona no sistema, estou compartilhando aqui agora ele. Vocês estão enxergando ele? Então, né? Tá. E qualquer coisa aí me avisa, hein? Que agora Pode flertar deixar. com o perigo aqui agora. Vamos lá. Então, estou aqui no sistema, já estou logado e já estou na área de cargos, né? Quem ainda não viu, né? Quando você se loga, coloca o teu login e senha, ele abre esta página e ótimo, acabou de cair. Né? Então, você coloca o teu login e senha.
E aí, Não deu aqui para vai ver a entrar... senha. Repete a senha que eu não consegui captar a senha. Eu já volto ali. E aí está aqui, né? Onde tudo acontece. Né? Então, o sistema é um sistema é um sistema amigável, né? Intuitivo. Essa é a ideia, né? Que seja fácil ali de você utilizar. Né? Então, focando aqui no nosso assunto, cargos. Ligo aqui no perfil de cargo, adiciono o cargo, e aí vamos colocar aqui o nosso controller. Nosso não, o da Elizabeth. Eu vou colocar aqui estou bem hoje. Estou parecendo um disléxico. Controller. Só que eu acho que vou ter que colocar a data de hoje, porque ele deve ter já algum desenhado aqui, né? E aí aqui, esses dados eu não preciso colocar. Né? Vou colocar aqui Thomas, tá? Idioma, ok? Coisa simples, né? E aí aqui embaixo tem as opções. Em qual opção que a gente sempre recomenda que entre? Nesta aqui, na primeira, chamada criação de cargo. Para que serve esses outros? Quando esta aqui não dá certo. Tá? A gente usa as outras quando aqui trava, não consegue sair, então a gente usa essas outras opções, tá bom? Então, criação de cargo, ela é a opção primeira aqui que a gente vai utilizar. Tá? Então, eu vou clicar nela. E aí aqui, você já usou esse recurso, Elizabeth? Não sei se você já viu esse recurso, se você já usou ele. Já? Legal. Já, Então aqui, tá bom. já. Eu Vou utilizo a aumentar um plataforma. pouquinho. Oh, legal. Agora, se tá ok, né? É outra história. Eu tô vendo contigo agora, mas eu utilizo, sim. Tá bom. Então, aqui é muito simples, pessoal. Normalmente, quando a gente vai entrar no sistema, é aquilo que eu comentei no início. Cria-se um pequeno comitê, envolvendo o gestor, RH, convida mais alguém para participar, evita-se o ocupante da função e, às vezes, até a própria Thomas participa dessa construção. A gente é convidado a participar ali como mediador, né? Trazer um pouco a nossa percepção da forma como está sendo feito. Como é que funciona aqui? Eu vou ter 4 telas parecidas com essa. Aí eu só estou explicando para quem ainda não viu esse recurso no sistema, né? Então, eu tenho 4 telas parecidas com essa. Então, eu tenho aqui grupos de competências do DISC, ou características do DISC. E é muito simples. Eu só posso, eu não, quem estiver participando da construção. Essa resposta tem que ser feita em consenso, tá? A gente só pode escolher um grupo por tela. Então, nessa primeira tela, por exemplo, tem 4 opções. Dessas 4, eu só posso escolher uma. E assim por diante, até chegar na última tela, que vão aparecer lá só 2, né? As telas elas vão eliminando os grupos. Tudo bem? É muito simples. Algumas sugestões de como conduzir aqui. Né? Então, a gente recomenda o seguinte: dificilmente, quando a gente olha para esses grupos de competências aqui do DISC, as características, a gente vai concordar com todas elas. Então, a ideia é, eu vou escolher aquela que tem a maioria das características que eu concordo. Então, não é para eliminar um grupo só porque tem uma ou outra característica que eu não concordo. Também não é para escolher o grupo, né, porque tem uma ou 2 características que eu concordo. Né? Então, é para ir no que tem na maioria. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Então, aqui... Né? Aí eu vou pedir para a Elizabeth escolher, até para ficar um pouco mais dinâmica aqui, né? Em condições normais, a gente envolveria todo mundo, mas não, gastaria um pouco mais de tempo, então eu quero fazer contigo aqui, tá, Elizabeth? Então, pensando nessa função, controller, dentro das características que você descreveu, tem 4 opções aqui. Dessas 4, qual que você entende que é a mais importante nesse primeiro momento? A última. Aqui a gente começa com a última. Tá bom. A 4ª opção, ok. Confesso que fiquei em dúvida, tá? Entre a terceira e a 4ª, mas eu vou apostar na 4ª, tá? Perfeito, tá bom. Escolhi, automaticamente a tela muda. Tá? Agora eu tenho 3 opções. E nessas 3 opções, qual opção que você escolhe aqui? O segundo, seriedade, lógica, desconfiança.
Legal. Terceira tela. Vocês repararam, né, que assim que é feita a escolha, a tela já muda e um gráfico já está sendo formado aqui do lado, né? Agora, penúltima tela, né, terceira tela, 4 opções novamente. Você vai ver que algumas se repetem porque elas não foram eliminadas nas escolhas anteriores ainda. Terceira, Terceira. compostura. Uhum. E agora, última tela, só 2 opções, graças a Deus, né? 2 opções, né? Nessa eu vou na ambição. Tá. Aqui. Muito bem. É aqui que nós temos. Deixa eu diminuir um pouco a tela aqui. Tentar colocar tudo na mesma página. Então, nós temos aqui o resultado, né? Ficou um alto C, alto I, alto D, baixo S. Aqui aparecem os adjetivos desse perfil. Eu nunca olho para isso, não me diz muita coisa. Os adjetivos isolados eu evito. Perfeccionismo, C/I. O C é o ponto mais alto, o I é o ponto mais baixo. É como se fosse a palavra-chave desse perfil, mas ainda está bem resumido. O que é importante para a gente nesse momento é esse texto aqui embaixo, que é uma síntese do que quer dizer esta combinação. E aí nós temos aqui, ó, o HJA. O que é HJA? É o nome dessa ferramenta. HJA é uma abreviação de Human Job Analysis, né? É o popular perfil do cargo. Então, o perfil do cargo pede uma pessoa que tenha uma abordagem perfeccionista, capaz de trabalhar em uma área técnica especializada. O candidato deve ser organizado, correto, gostar de desafios, ter a persistência para concluir as tarefas a ele delegadas, fazer as coisas de forma correta, atenção aos detalhes, assegurar qualidade e padrões e reduzir erros ao mínimo possível são importantes nessa função. Pesquisar e levantar fatos, trabalhando com fórmulas, especificações técnicas, podem ser aspectos importantes para a função. O candidato deve ter iniciativa, deve ser uma pessoa de natureza lógica, sistemática, convencional, precisa, perspicaz, metódica, ponderada, séria, investigadora, objetiva, segura e questionadora. Procedimentos, padrões e diretrizes claras e definidas são importantes para que a pessoa seja bem-sucedida na função. É isso. Faz sentido isso? Está dentro daquilo que tem como expectativa da função? Sim. Ainda que seja na área comercial, talvez uma área um pouco mais célere, a gente precisa de alguém que também faça essa sugestão de novos dados para analisar, traga insights. Então, por isso que o último eu escolhi a agressividade por conta disso, de trazer para o diretor, já que ele reporta diretamente, algo novo, algo que não estava sendo analisado anteriormente. Então, eu não posso ter uma pessoa que fica ali só esperando ou só compilando o que já tem. Perfeito, né? E aí, dentro daquele descritivo, né, eu entendo que esse perfil, de fato, ele está próximo ou atende essas demandas, essas exigências. Legal. É isso, pessoal. Viu como é simples, né? Viu? É fácil demais de errar, né? Basta clicar no lugar que não devia, pronto, né? Já detona aqui. Coisas importantes de considerar. Vou imaginar, por exemplo, mas se eu, sei lá, como é que ficaria se eu, por exemplo, baixasse essa estabilidade? Preciso começar tudo de novo? Não. Está vendo que tem mais setinhas aqui? Você pode vir aqui, clicar nessa setinha, o ponto vai baixando e o perfil muda. Vou fazer um exemplo aqui, deixa eu ver. Como ele está em HTML, eu tenho que clicar, esperar carregar a página, clicar de novo. Não dá para arrastar, né? Mas eu vou baixando. Quando ele atravessar, aqui ele já mudou o texto, porque ele mexeu na intensidade, ó. Repararam que a dominância ficou maior que a estabilidade? O texto alterou. E se eu descer ele mais um pouco, vai acontecer a mesma coisa. O texto vai mudar. O texto mudou, ó, aqui já mudou, só vou deixar ele mais bonitinho. E aí eu avalio se faz sentido esta combinação. Então, não preciso começar o processo de novo, né? Não, prefiro o anterior. Tá bom, só clicar aqui em reverter. Clicar em reverter, ele volta
para o primeiro desenho. E aí é só a gente dar um concluir. Dei o concluir, o que ele vai fazer? Automaticamente o sistema vai fazer uma correlação, né, com o teu banco de dados. Ele vai puxar o que você tem no teu banco de dados, quem são as pessoas que têm ou estão próximas desse desenho. E você consegue filtrar essa análise por nome, por quantidade de estrelas e tudo mais. Onde 5 estrelas, a pessoa está 100% aderente, 1 estrela, ela está totalmente distante daquilo que foi definido como ideal. Tá? Esse é a forma no sistema para desenhar o perfil. Toda pessoa, todos que tiverem um login e uma senha, tem já disponível esse recurso no sistema. Tá? Sem limite, pode usar quantas vezes quiser. Você não... Oi, Anderson. Você Sim. o ponto. Aí, no caso, ele puxa todo o banco de dados que eu tiver. Puxa Eu não todo. consigo filtrar, puxar só desse centro de custo, puxar só Não. desse aplicador. Não, você consegue filtrar por nome ou por data, né? Você consegue filtrar por data ali, normalmente os últimos ali, né? Você consegue enxergar eles juntos, né? Mas filtrar por centro de custo, não tem essa opção. Okay. Tá? Não tem. Então, você filtra por nome ou por data. Né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Olá, André, tudo jóia? A nossa vaga CLT, expectativa de início. Não sei se era com a gente que ela estava falando. Certo, pessoal? Então, aí é um ponto importante, voltar naquele ponto, não sei se o Flávio ainda está aqui, né? Mas aquele ponto que ele levantou, que é importante considerar. Desenhei o perfil. Legal. Né? Desenhei o perfil. Então, eu só vou contratar pessoas com este perfil? Não. Você pode... A ideia é usar ele como referência. Né? Agora, tem todos aqueles aspectos que foram considerados que é importante de levar isso em consideração. Posso ter pessoas que não necessariamente têm esse perfil, estão próximas desse perfil, mas elas demonstram, por meio de uma boa e estruturada entrevista por competências, mais o histórico profissional daquela pessoa, mais, né, eu observando as características de personalidade dela, que ela tem total condição de ser bem-sucedida nessa função, né? Porque, embora ela possa não ter o DISC, mas ela tem características internas nela que contribuem para isso. Tá? É possível. Tá? Não é algo incomum, não. Tá? Então, de novo, só reforçando aquele ponto da importância de usar o conceito, de usar a metodologia como complemento, como soma de todos os pontos que você levantou. Tá? Não é para substituir, é para complementar. Tá bom? Importante isso. Anderson, temos uma pergunta aqui da Sueli. Eu não consigo fazer com o gestor. Como posso validar? Você pode fazer aquele exercício primeiro que nós fizemos, do esboço do perfil, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, fazer o esboço, identificando ali as características e traçar um desenho em cima das características que você coletou numa conversa, num bate-papo com ele. E uma vez tendo esse desenho esboçado, eu consigo vir aqui no sistema e transformar ele num gráfico e num relatório de cargo. Uma vez tendo esse relatório, este cargo, eu posso pegar esse relatório e entregar para ele e falar, ó, valida aí, vê se é isso mesmo. É isso que você tem em mente? É isso que você quer? E aí deixa ele validar. É uma forma. Tá? Uma outra alternativa, mas aí precisa avaliar bem, é de enviar para ele, como se fosse um convite de PPA, você pode enviar esse exercício que a gente fez agora aqui no sistema. Ele responder, vai gerar um resultado, só que aí depois eu tenho que validar com ele aquele resultado. Você manda o link, como se fosse um teste de PPA mesmo, né? Só que você manda do cargo para ele responder, assim que ele terminar, você gera o resultado, e aí depois valida com ele isso, o resultado, ver se é isso mesmo que ele quer. Tá? São alguns caminhos que a gente pode utilizar. Elizabeth, quer falar? Eu queria perguntar para todo mundo, né? Para dividir a experiência, na verdade, compartilhar.
assim, a gente consegue fazer, talvez no melhor cenário ou não, né, se adaptando, um perfil, montar um perfil mais aderente, mas como é que a gente pode fazer também, não só para esse cargo, né, Anderson, para outros, a maleabilidade disso, quando a gente não consegue encontrar na mão de obra? Seja, tem gente que trabalha numa região, né, tem gente que trabalha com escassez de mão de obra, tem gente que trabalha com uma mão de obra mais jovem e a gente está buscando um outro tipo de perfil. A gente sabe que eu estou tendo muita dificuldade de recrutar gente jovem para alguns cargos. Como é que a gente pode considerar, o que a Thomas, você pensa sobre considerar essa maleabilidade, que aí sai um pouco desse perfil que a gente foi desenhando, foi adaptando, para a mão de obra em si, né? Para a realidade da mão de obra? Tá. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, né? Que aspectos levar em consideração na busca aí de um determinado candidato ou um profissional frente a esse cenário que a gente está vivendo hoje. Isso. Né? Porque a gente desenha um perfil, identificando que tem essa questão de, pode ser, não precisa ser rígido aquilo, a gente né, consegue adaptar, mas frente ao mercado mesmo, diante da mão de obra que a gente está tendo, seja por regionalização, seja por gerações, né, que estão vindo diferentes, né, o perfil é diferente, então eu queria ouvir também do pessoal se tem essa mesma dor, se eu estou sofrendo sol. E aí, turma, qual é a percepção de vocês? Quem quer compartilhar aí sua percepção, sua visão? Como é que vocês estão administrando esse cenário que a Elizabeth ela comentou? Alguém quer compartilhar? Acho que o pessoal está reflexivo, Elizabeth, pensando na mesma coisa. Falei, não sei. O que você falou é verdade, né? Acho que é importante essa flexibilização. Então, primeiro ponto, a gente percebe isso com alguns dos nossos clientes, né? Essa questão de, às vezes fecha, quando fala só de perfil, né? A gente fecha um determinado perfil, só que em determinadas regiões esse perfil não funciona bem. Né? Então, talvez funcione melhor um outro. Ou não encontra. O não encontrar não é o comum, tá? Você até encontra, mas tem essas particularidades se realmente funciona naquela localidade. Então, acho que não tem muito segredo aí. Né? É identificar exatamente, primeiro, o que funciona para cada região, para cada área específica. Se tem uma atuação no Brasil, tem diferenças. Tá? Dentro de São Paulo, tem diferença. Quando você olha o estado de São Paulo, né? A capital, muitas vezes, você tem uma facilidade e tem um determinado perfil que funciona bem. Quando você vai para o interior, aquele perfil já não funciona tão bem, eu preciso ajustar. Aí entra muita sensibilidade de que se tem a observar essa dinâmica dentro da própria organização. Isso é um ponto. O segundo aspecto é em relação aos jovens. Também vai ter isso. Qual é o ponto de atração que essa turma mais jovem ela sente, né, com a proposta ou com a própria organização, aquilo que está sendo oferecido, né? Não vai atender a todos, evidentemente. Então, eu preciso identificar qual é o ponto de atração que essa função ou que a proposta da organização tem, para que justamente eu foque nisso. Então, aí eu consigo, inclusive, direcionar essa minha atuação, essa minha condução. Não tem muito como fugir disso. O que a gente nota é que entra ano, sai ano, tem uma coisa que ainda se mantém. Quando as pessoas elas estão numa função que o perfil dela está muito próximo do que o cargo exige, ela tende a ficar mais tempo naquela função. Quando ela tem um perfil pouco mais distante do que o cargo ou a função pede, a tendência é que ela dure pouco naquilo, porque vai gerar um desconforto. E aí sim, essa turma mais nova tem uma dificuldade de lidar com as frustrações, né? Com os desconfortos e tudo mais. Então, onde está meu nível de tolerância? Justamente nesse grau de conforto. Então, quando eu consigo cumprir isso, mesmo com essa turma jovem, eu tendo a
ampliar ali a permanência deles ali na função e, claro, a partir dali eu posso criar pontos ali de atração onde acabe ficando mais tempo. Mas isso é muito particular, não tem jeito, né? Acho que cada empresa ela tem o seu ponto, tanto de atração como ponto de desafio, e cabe investigar esses aspectos, né? Para poder acertar ali. É o que eu vejo, assim, de primeiro momento, né? Alguém percebe algo diferente em relação a isso? Como é que vocês têm lidado com esse cenário que a Elizabeth comentou? E aí, Flávio, Principalmente, diga aí. só para adicionar, principalmente por conta de algumas coisas que alguns gestores pedem, que às vezes não tem nada a ver com o cargo, né? Então, aí, obviamente que vai ficar difícil a gente achar um candidato aderente ao que ele está pedindo, né? Que é uma pessoa nota 1000 para pagar uma pessoa de nota 5. E aí, obviamente, fica ainda mais difícil da gente conseguir aderência nesse mercado, ainda mais se é uma cidade pequena, se é fora de São Paulo, que tem menos pessoas, né, na cidade, obviamente vai ficar bem mais difícil. Agora, pega essa vaga que está com dificuldade aí e coloca um salário de 10 mil para você ver se não vai chover de gente. Ajustar a realidade, né? É isso aí. Bom ponto. Né? Você percebe esse desafio, Flávio, como a Beth comentou também? Ou é pontual no teu caso? É pontual, depende muito da vaga e de como o gestor pede, por experiência, né? Então, eu já tive dificuldade em algumas vagas que pareciam bem simples, mesmo estando na capital de São Paulo, com muita gente. Ontem eu abri uma vaga, por exemplo, eu tive 600 pessoas que se inscreveram no LinkedIn em um dia. Mas eu já abri outras vagas que eu tive 40. Então, depende muito da descrição do cargo. Eu acredito também, eu estou falando por experiência aqui de São Paulo, tá? Não sei nas outras regiões do Brasil. Acredito também que o nome da empresa conta muito, que as pessoas sabem muitas vezes como a empresa trabalha, se a empresa, né, é multinacional, se a empresa é pequena. Então, tem vários fatores que influenciam aí para a galera aplicar para a posição, né? Principalmente, hoje em dia, se falando de jovens ainda, principalmente como que a empresa se porta no mercado, né? Se é uma empresa realmente com uma linguagem mais moderna ou é uma empresa mais engessada de família, digamos assim, né? Que não seja uma empresa grande. Então, eu acho que isso influencia bastante, né? Enquanto os candidatos aí. É um fator de coisas, né? Tem muita coisa que É isso influencia. aí. Muito bom. Cada realidade aí com as suas características, né? Com o seu desafio. Tem jeito. Isso que é legal, né? E aí volta no ponto até que você trouxe, né? A importância de não engessar as coisas, né? Importante saber isso. Uma coisa que é importante é assim, eu tenho características ali. Qual dessas ou quais dessas características elas são fundamentais e que essa ou essas eu não posso abrir mão? É importante. Esse exercício ajuda a identificar isso, né? As outras eu consigo flexibilizar, né? Dependendo do conjunto que eu tenho ali frente à pessoa. Então, isso aqui é importante. Mais uma vez, e eu gosto disso na ferramenta, né? Ela não veio substituir, ela veio complementar, ela não elimina esse fator da análise, né? Da sensibilidade, usar a tua intuição, teu feeling nesse sentido, a tua própria experiência, tua própria percepção, porque só você sabe, você conhece aquela velha expressão, né? Você conhece o teu eleitorado, né? Você sabe que coisas ali que funcionam bem nessa realidade que numa outra pode não funcionar tão bem. É importante isso, né? Levar isso em consideração. Muito bom. Mais algum ponto? Mais alguma observação em relação a isso, pessoal? Legal. Então é isso. Acho que é importante, né, Rê? Acho que era essa ideia, né? De a gente trocar essa ideia, relembrar esses pontos, né? Sempre bom relembrar, revisitar, né, as bases. É importante isso para que a gente possa utilizar a ferramenta e o conceito ou a metodologia da melhor forma possível, né? Essa Eu é a achei nossa... fantástico essa função, viu? Eu achei muito boa, Anderson. Eu não conhecia, eu sou nova aqui na área também. Ah, que legal, Karine. Não conhecia, achei fantástico. Para Legal. criar um perfil aí mais assertivo, né? Muito bom. Uhum. Bom, legal. Bacana. É importante também, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, né, nesse processo da construção de cargos, nós indicamos sempre o consultor, né? Então, o consultor que atende diretamente a conta de vocês,
ele está disponível para ajudá-los nesse processo, né? Então, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida na plataforma ou estão com dificuldade ali em alguma descrição do cargo, acionem o consultor de vocês para que tenha esse apoio, né? Então, isso é super importante. Legal, acho que estamos caminhando aqui para o final, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa diferente aqui do que a gente já falou? Quer contribuir com mais alguma observação? Eu tenho uma questão. Pensando assim um pouco nas vagas operacionais, né, de certa forma, que é mais voltado para o meu contexto, assim, né? Eu vejo que, assim, nas outras vagas que eu tenho feito processo, técnicas administrativas, o DISC está bem alinhado, assim, de certa forma, né? Eu consigo fazer um planejamento, fazer um alinhamento com o gestor e ser assertivo com relação à contratação. Mas eu fico com dúvida com relação ao quesito operacional, né? Vocês já pararam para mensurar, assim, o quanto ele pode funcionar, de certa forma? Porque, assim, a gente não aplica, né? Onde eu trabalho atualmente, a gente não utiliza nos cargos operacionais o DISC, a gente utiliza outros tipos de testes, assessments, né? Mais para questão de atenção mesmo, né? Do candidato. E aí a gente fica na questão da parte comportamental, mas no sentido de entrevista por competência, né? A gente mensura mais por isso. Só que, às vezes, eu me sinto muito na necessidade de aplicar alguma coisa, né? Que eu consiga verificar alguma questão comportamental, né? Desse candidato. Por experiência de vocês, né? De outras empresas, gostaria de saber um pouquinho sobre como que vocês abordam com relação a esse tipo de cargo. E aí, tem alguém com essa experiência de utilizar em níveis mais operacionais? Olha, eu posso falar referente aos exemplos que eu tenho aqui, né? Mais operacionais, a gente não aplica exatamente um teste de personalidade, ou enfim, o DISC. A gente vai mais aí para os testes que é o psicossocial, né? Que seria uma bateria aí, um teste de atenção, um AC, um AD. E aí, pensando em personalidade e produtividade, a gente aplica o palográfico, que ele traz um pouquinho para nós aí da área operacional de perfil, alguns traços, né, se necessários para contemplar aí, e também a produtividade dele, né. Nunca aconteceu assim em vagas operacionais eu aplicar algum teste mais nesse sentido de plataforma ou de DISC, enfim. E aí sim, níveis mais acima, de assistente acima, sim. Entendi. Os testes que a gente utiliza aqui também. O Palo a gente faz no cargo operacional e o site da Vetor a gente utiliza como forma de verificar a questão de atenção. Só que eu sempre fico meio assim com relação... eu acho o Palo, assim, fantástico, só que ele exige muito com relação à avaliação, sabe? É um tempo, assim, que você precisa estar depositando ali. E aí eu fico... E a gente sabe, né? Pensando em cargo operacional, surge, assim, 100 vagas. E às vezes a gente quer ser bem criterioso com relação à avaliação, mas alguma coisa acaba escapando. Mas eu aplico o psicossocial nos finalistas, eu não aplico em todos. Eu faço aí uma triagem, e aí, claro, vai pela entrevista por competência, experiência, enfim, do que eu preciso na área. E como você falou, na entrevista por competência, a gente já consegue absorver bastante coisa. E aí eu deixo alguns finalistas para aplicação, sim. A Elizabeth deu uma sugestão, né, Elizabeth? Quer falar? Assim como ela deu de exemplo também, Rafael, a gente aplica nos finalistas, né, por conta de custo. A gente também utiliza o NeoPR. Ele é da Vetor também, ele tem um custo baixo, e aí também você comprando em uma determinada quantidade, já que é para operação, e aí entende-se que compra bastante, tem um valor, dá um desconto, e ele vem em questão de frustração, né, vem tudo que o palográfico traz, talvez de uma forma mais 4.0, e aí ele vem com os gráficos em cor, tipo Visual Thinking mesmo, tu olhas ali, é bem interessante, e aí eu sempre aplico o NeoPR com os finalistas também, e aplicar junto com o AC. Então, quando você acaba comprando o combo, ele faz um crossover de informação, e aí você consegue ter, junto com a entrevista, você consegue ter ali
momentaneamente aquele candidato, né? Então, acho que também pode ser um pouco mais assertivo ali também para ti. Só lembrando uma coisa importante, o NeoPR, ele é específico para psicólogos. Eu sei que algumas Sim, por isso eu sou, aí por isso que eu aplico. Aí como o Rafael utiliza o Vetor, quem compra da Vetor é psicólogo. Sim, sim. Legal. Opções, né? A gente tem experiência de clientes nossos que utilizam o PPA em níveis operacionais? Temos, né? Funciona bem também, e a premissa é a mesma, só que como você muitas vezes precisa avaliar outros fatores além do comportamental, de repente essas opções que foram comentadas aqui, além das que você usa, vai atender melhor, né? Mas o disco funciona bem. Onde tem gente, o disco vai funcionar bem, né? Desde que tenha a clareza ali de qual é a exigência para aquela função, né? O que ele precisa em termos comportamentais para desempenhar bem aquela função. Mas é isso, funciona bem, né? Tudo bem, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder revê-los, conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema de domínio de todos já aqui, mas é sempre bom a gente revisitar, a gente relembrar, até nós, né? Quando nós estamos participando disso, funciona também como um reforço para nós aqui, então a gente agradece bastante essa oportunidade também, tá bom? Quero agradecer também a todos, né, pela participação. Queria tirar uma foto, pessoal, para a gente poder postar lá no Face, né, e no LinkedIn. Se vocês puderem abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto, estou muito agradecida. Ai, que legal, bacana. Vamos lá, vou tirar mais de uma aqui. É que você vai avisar, né? Vai pegar povo torto aí. Vai, vamos lá, né? Eu vou contar até 3 e aí eu tiro a foto, tá bom? 1, 2, 3. Agora. Show. Maravilha, então. Como eu falei no início, né, pessoal, eu vou disponibilizar isso também no nosso canal do YouTube, então vocês vão conseguir acessar essa gravação. Nós vamos enviar um e-mail com o link para vocês poderem depois acompanhar, tá bom? Muito obrigada novamente. Tenha uma boa tarde e bom resto de semana. Boa tarde, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, tarde, tchau, tchau. valeu.